Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja bem-vindo aí à aula. Vamos iniciar aí com a nossa correção da atividade. Eu solicitei aí, iniciando da página 55. Espero que todos estejam bem, tranquilos em casa, tá? Então vamos iniciar aí a nossa correção e texto para a questão 1 e 2. Então, mãe Joana, simpatia para começar bem o ano. Deixa eu dar uma aumentadinha aqui. Então, simpatia para começar bem o ano, anote. Em momentos de conflitos, respire fundo, pegue 2 copos de água e beba. Você precisa de mais hidratação e menos treta. Tá certo. Identifique os períodos que compõem a tirinha e classifique-os. Então a gente tem assim, ó, em momentos de conflitos, respire fundo, pegue 2 copos de água e beba. Até aqui eu vou ter um período composto coordenado, tudo certo? E o segundo período, você precisa de mais hidratação e menos treta, é um período simples somente. Tudo bem? Respondida aí a questão um. Tá. Aí a questão 2. De que modo o último quadrinho rompe com a expectativa em relação à simpatia apresentada? A gente percebe que há um início aí de uma forma mais simpática de se tomar algumas decisões antes de qualquer coisa, né? Mas, de repente, a mãe Joana rompe com essa simpatia toda quando ela diz que, e inclusive até a feição dela muda, que ela, que essa pessoa aqui, eu não sei, esse bonequinho, esse personagem aqui, precisa de mais hidratação e menos treta, né? Chamando a atenção, dando uma bronca. Então, isso, na verdade, rompe com essa abordagem inicial aqui, tá certo? Então, texto para as questões de 3 a 5. Uma das personagens propõe uma articulação entre duas placas. Identifique quem é essa personagem e exemplifique com elementos da tirinha que comprove sua resposta. Tá, então a gente vê aqui uma placa bem feita, padronizada, e uma plaquinha de forma mais artesanal aí, feita com as mãos, né? E no caso, pelo contexto aqui, que o Armandinho está carregando aqui um material, então a gente denota que ele que produziu essa placa aqui. Tudo certo? Aí a questão 4 diz: ao criar uma nova placa articulada à anterior, interprete qual provavelmente foi a intenção da personagem. Então a intenção aqui do Armandinho é realmente de se parar e refletir antes de se tomar qualquer decisão aí. Tudo bem? Então, essa aí é a definição da 3 e da 4. Aí aqui na 5 diz, defina o tipo de período que ele constrói. Então, a gente tem aqui um primeiro período que é pare e um segundo período que é pense. Então, esses dois períodos vão formar um só, que é um período composto. E é um período composto sindético pelo uso dessa conjunção aqui. Tudo certo? Então vamos aqui para a questão 6. Pessoal, eu não vou ler esse texto todo aqui não, tá? Porque senão o vídeo vai ficar extenso. Então a gente já vai aqui para o enunciado que diz o seguinte: transcreva do segundo parágrafo do texto apenas a sequência de orações coordenadas que revela tentativa por parte do cronista de se enquadrar nos padrões de comportamento para o verão. Então a gente tem aqui ah, corri, pedalei, nadei, não tomei o elevador e subi escadas correndo. Tudo bem? Então, esse aqui é um período coordenado, tá? E, inclusive, é um período coordenado assindético, porque não se tem o uso de conjunção. Então, eu tenho aqui esse cartaz que vão responder as questões 7 e 9, tá? Então, diz suicídio, saber, agir e prevenir. Aí diz, o suicídio é um fenômeno complexo que pode afetar indivíduos de diferentes origens, classes sociais, idades, orientações sexuais e identidade de gênero. O suicídio pode ser prevenido. Procure ou incentive a pessoa a procurar ajuda de um profissional ou serviço de saúde.
Se o risco do suicídio é grande, oriente que a pessoa não deve ficar sozinha. Então vamos aqui para 7, que diz o seguinte: identifique uma relação de alternância utilizada no cartaz e explique o sentido estabelecido. Então, a relação de alternância, ela vai se dar aqui, ó. O suicídio pode ser prevenido. Procure ou incentive a pessoa a procurar ajuda de um profissional ou serviço de saúde. Então, a primeira alternância é uma mensagem para quem está pensando em suicídio procurar essa ajuda, ou para quem conhece quem está passando por isso, incentivar a procurar a ajuda. E a segunda alternância vai ser no sentido ou de procurar uma ajuda de algum profissional da área, um psicólogo, por exemplo, ou se não conhece o psicólogo ou não tem acesso ao psicólogo, e a outra alternativa de ir num serviço de saúde aí para procurar essa orientação aí, tudo certo? Então, aqui na questão 8 diz: identifique uma soma de ideias e explicite a intenção argumentativa empregada nessa construção. Então, a soma de ideias aqui é essa aqui, né? Saber, agir e prevenir. Tudo certo? Existe aqui uma gradação, né, que vai direcionar em como resolver essa situação aí do suicídio aqui, observada nesse cartaz. Tudo certo? E a questão 9 diz: interprete a finalidade discursiva do cartaz. Nós, inclusive, já comentamos aqui que, nesse sentido, o suicídio pode ser prevenido, procure ou incentive a pessoa a procurar ajuda. Nós vamos ter dois referenciais aí, né? Tanto quem está passando por essa situação de desejo de suicídio, quanto quem conhece quem está passando por essa situação aí e pode ajudar nessa prevenção. Então, esta é a finalidade discursiva desse cartaz aí, tudo bem? Então vamos aí para a questão 10. Leia a chamada de uma notícia de capa retirada do jornal Zero Hora. Em um jogo treino, Paulo Guerreiro surpreende. Na atividade contra a Sapucaense, peruano se movimentou, chutou a bola na trave e teve gol anulado. Então, identifique as orações coordenadas e classifique-as. Eu tenho aqui, então, peruano se movimentou e chutou, mas sem conjunção. Então, eu tenho uma oração coordenada assindética aqui, tá? E entre chutou e teve gol anulado, eu tenho outra oração coordenada, mas agora sindética aditiva devido a essa conjunção é aqui, tudo certo? E aí a B diz: explique que sentido o uso da coordenação confere à informação vinculada. Isso aí é uma gradação, né, de acontecimentos, no caso do desempenho aí do Paulo, tá? Tanto é que isso vem em letras garrafais aqui, destacando essa situação toda aí do jogador. Tudo certo? Então, indo aqui já para a próxima questão, tem o texto para as questões 11 e 12. A revista Rádios consiste em um programa nacional e permanente de jornalismo crítico e independente com foco em saúde pública. A seguir, analise a chamada de capa de uma das edições dessa revista. Direitos para todos os humanos, sendo contra ou a favor, eles garantem respeito à sua vida. Aí a 11 diz o seguinte: interprete o valor semântico do conectivo ou na construção sendo contra ou a favor. Então, no caso, essa é uma conjunção de alternância, né? Essa conjunção de alternância vai demonstrar a posição contra ou a posição a favor em relação aos direitos humanos. Tudo bem? Aí a 12 diz: a partir dessa relação semântica, explique o provável ponto de vista defendido pela publicação nessa edição. Então, essa relação de alternância aí, né, em relação de ser contra ou a favor, vai dizer a questão do respeito que se deve ter, independente de ser contra ou a favor, aos direitos de todos os humanos. Tudo bem, então, aí? Então, o foco aí dessa mensagem é realmente provocar uma reflexão nas pessoas que se posicionam contra ou a favor aos direitos humanos. Tudo certo aí, então? Aí aqui eu tenho um texto para as questões de 13 a 15. Então, a seguir, leia um excerto do editorial da revista Hades, referente à mesma edição de capa analisada anteriormente.
Direitos humanos são princípios fundadores e orientadores da linha editorial do programa RADS de Comunicação e Saúde. Em seu trabalho de divulgação científica e jornalismo desde 1982, porque não existe saúde sem esses direitos e porque são fundamento que esteia os códigos de ética de todas as profissões de saúde e do jornalismo. Não se trata de uma escolha, mas um imperativo. Quando não em defesa dos direitos humanos, essas profissões simplesmente não estarão sendo exercidas. Explicite a função semântica e argumentativa do articulador textual mas. Então está bem aqui. Vamos ver aqui, porque não existe. Não se trata de uma, aqui, não se trata de uma escolha, mais um imperativo. Então, nesse caso aqui, essa conjunção mais aqui, ela vai ser adversativa no sentido de contrariar essa primeira oração, essa primeira afirmação, que não é uma escolha, sim, e sim há uma real necessidade de se ter esse posicionamento, tá? Aí a 14 diz: classifica a oração introduzida por esse articulador. Então, no caso, essa oração aqui vai ser uma oração coordenada adversativa. Aí a 15 diz: observe o uso da conjunção e para analisar. Que elementos ela articula? Então, vamos procurar aqui a conjunção. Comunicação, em seu trabalho de divulgação científica e jornalismo, não é aqui. Então, porque não existem esses direitos e porque são fundamentos que esteiam o Código de Ética de todas as profissões de saúde e jornalismo, né? Então, essa conjunção aqui, ela vai articular essas duas orações aqui. Porque não existe saúde sem esses direitos e porque são fundamentos que esteiam os códigos de ética e por aí vai. Tudo bem? Então, ela serve para articular essas duas orações, tá? Aí a B diz: que tipo de relação estabelece entre esses elementos? Essa é uma relação de adição de informação, porque existe uma situação que, porque não existe saúde sem esses direitos, né? Que são os direitos tratados aqui em relação aos direitos humanos, e essa articulação vai ser um somativo do que se fala a respeito do fundamentos dos códigos de éticas de todas as profissões de saúde, tá? Então, a gente pode dizer que existe uma relação aqui de adição, tá? De oração coordenada aditiva, tudo certo? Então, texto para as questões 16 e 17. Trabalho escravo ainda é uma realidade no Brasil. Esse tipo de violação não prende mais o indivíduo a correntes, mas acomete a liberdade do trabalhador e o mantém submisso a uma situação de exploração. Então, tem aqui 16. Identifica as conjunções presentes no subtítulo e classifica as orações por elas introduzidas. Então, eu tenho aqui a conjunção mas, né? É uma conjunção adversativa que vai renegar a afirmação do primeiro período, tá? É o tipo de violação não prende mais o indivíduo a correntes, mas acomete a liberdade do trabalhador, que é a relação de se excluir ou renegar o trabalho escravo. E o manter submisso a uma situação de exploração, né? Então, o que acontece? Essa liberdade do trabalhador relacionada ao trabalho escravo vai tratar de uma submissão por exploração. E o que vai contextualizar essa situação é a conjunção aditiva e. Tudo certo aí, então? E a 17 diz: explique do ponto de vista discursivo que concepções de escravidão estão sendo opostas na construção do subtítulo, tá? O que acontece? Essa conjunção mais aqui está falando a respeito do trabalho escravo, que esse tipo de trabalho escravo, que isso ocorre tristemente até hoje, né? Não prende mais o indivíduo a correntes, ou seja, não se relaciona àquela escravidão que acontecia lá no Brasil colônia, onde os negros eram trazidos acorrentados, né, numa situação de escravidão, tá? Mas ainda existe essa relação porque a pessoa está submissa a um tipo de exploração humana. E aqui na 18 diz: o excerto jornalístico a seguir refere-se à greve dos caminhoneiros que ocorreu no ano de 2018. No título, após a conjunção, porém, o jornalista usou reticências. Observe, são todos caminhoneiros, porém,
O grito, apesar de forte, ficou perdido por ausência de liderança da sociedade. Interprete o que ficou implícito no título na relação argumentativa estabelecida. Então, eu tenho o uso dessa conjunção adversativa porque vai renegar uma situação onde todos estavam apoiando os caminhoneiros, né? E por que que vai renegar? Porque mesmo com essa participação em massa de muita gente apoiando essa causa, isso ficou sem foco, ficou perdido porque não houve pessoas, não compareceram à luta pessoas realmente da sociedade que poderiam influenciar de maneira muito positiva dentro desse aspecto aqui, tá certo? A 19 diz: assinar a alternativa que apresenta ideia equivalente à da oração grifada a seguir. O professor não proíbe, antes estimula perguntas em aula. Tá? Então, A diz: as abelhas não apenas produzem mel e cera, mas ainda polinizam as flores. Essa conjunção aqui, por mais que ela é largamente usada nas orações coordenadas adversativas, neste contexto ela tem a função de adição, na verdade, mas ainda, tá, a gente poderia até trocar pela conjunção E. As abelhas não apenas produzem mel e cera e ainda polinizam as flores. Então, essa conjunção não é correspondente a antes, tá? A B diz: os livros ensinam e divertem. Outra conjunção aditiva que não corresponde a antes. E a C diz: vestia-se bem, embora fosse pobre. Essa relação aqui é relação de oração coordenada, tudo bem? E aqui não é relação de oração coordenada, e sim subordinada, tá? E a D diz: não aprovo nem permitirei, não aprovo nem permitirei essas coisas. Então, outra relação de adição, que não tem relação com esta conjunção aqui, e somente a E que diz: quis dizer mais alguma coisa e não pôde, ou seja, é uma relação de adversidade, de oposição que ocorre aqui nesta 19, tudo certo? Então, e aí continuando o texto para as questões de 20 a 23. Acham que eu devia ser feliz porque minha vida é melhor que a de muita gente. Eles não entendem que isso é que me deixa mais triste, me deixa triste. Então, no primeiro quadro, identifique o tipo de sujeito empregado e explique o que o uso desse recurso sugere na tirinha. Tudo certo? O que acontece? Esse primeiro quadro aqui, eu tenho esse verbo acham, que é um verbo indeterminado, quer dizer, que indetermina o sujeito. Então, nós vamos ter um sujeito aqui, mas ele está indeterminado. Tudo certo? E isso vai estar relacionado ao que muitas pessoas costumam estar falando constantemente, inclusive para o Armandinho, tá certo? Aí a 21 diz: explique a articulação proposta pelo conectivo porque no segundo quadrinho. Então, essa conjunção porque ela é uma conjunção de explicação. Porque a minha vida é melhor que a de muita gente. E isso é um contexto de explicação. Então, nós temos aqui, então, no caso, uma oração coordenada explicativa nesse contexto. Tudo certo? Aí na 22 diz: na tirinha, identifica os períodos compostos, classifica como subordinados ou coordenados. Então, indo lá, a gente observa: acham que eu devia ser feliz. Então, quem acha, acha algo, alguma coisa. Então, oração subordinada, substantivo objetiva direta. Porque minha vida é melhor que a de muita gente. Então, porque eu já havia falado que é uma oração coordenada explicativa que é melhor do que a de muita gente, é uma oração subordinada adverbial comparativa. Eles não entendem que, aí no caso, é outra oração subordinada substantiva objetiva direta, que é isso que me deixa triste. Outra oração, agora subordinada adjetiva restritiva. Tudo certo aí? Então, gente, aí a 23 diz: interprete a relação argumentativa implícita que se estabelece entre os períodos que você identificou. Então, o que eu tenho implícito aqui é entre esses dois quadrinhos, porque diz: porque minha vida é melhor que a de muita gente. Aí, o que está implícito é a conjunção mais aqui, né? Mas eles não entendem. Tudo bem? Por que está implícito? Porque eu consigo, pelo contexto, identificar esta conjunção aí. Tudo certo?
Então, o texto para as questões de 24 a 26. Mexa-se porque você não poste. Evolução. O ser humano nasceu para sair do lugar. A evolução. O ser humano nasceu para sair do lugar. Não é só chegar ao mundo e ficar estático, parado no tempo, mas ir para onde? Para onde está o seu propósito de vida? E como descobrir qual é o propósito? Sonhos. O que você quer? Defina e automaticamente será conduzido em direção a isso. A boa nova é que o universo conspira para que você chegue lá. Aí a 24 diz: ao ler o título, que sentido pode ter o verbo mexer? Que sentido assume a ideia de movimento quando lemos o parágrafo inicial dessa reportagem? Então, no caso, a primeira impressão quando a gente diz, a gente ouve, né, a gente lê, no caso, esse verbo mexa-se, a gente vai relacionar isso com uma questão de atividade física, na verdade, né? Mas lendo o texto a gente percebe que não está relacionado à atividade física, e sim a ter algum propósito de vida, algum sonho a ser alcançado, tudo certo? E a 25 diz: analise e classifique as orações que compõem o título, né? Então, mexa-se porque você não é um poste, tá? Então, eu tenho uma oração coordenada, que é essa primeira, ela é coordenada em relação ao segundo período, porque você não poste, que é com a atribuição dessa conjunção aqui, é uma oração coordenada explicativa. Tudo certo? A 26 diz: interprete que conectivo poderia ser inserido para conectar os seguintes períodos. O ser humano nasceu para sair do lugar, não é só chegar ao mundo e ficar estático. A gente poderia conectar essas duas orações com uma conjunção pois ou porque, classificando em oração coordenada explicativa, né? Então, o ser humano nasceu para sair do lugar porque não é só chegar ao mundo e ficar estático. Ou pois não é só chegar ao mundo e ficar estático. Então, abandonar animais é crime. Então, esse é o texto aqui para as questões de 27 a 30. No fim do ano, na época de férias, um problema já é grave, fica ainda mais em evidência, o abandono e maus tratos de animais. É comum muitas famílias abandonarem seus animais de estimação antes de uma viagem, por exemplo. Entretanto, o abandono acontece em todas as épocas do ano e parece que vem se agravando a cada dia. Gaspar, assim como os outros municípios da região, sofre há alguns anos com o problema. Eu não vou ler o texto todo, não, gente, porque senão a gente vai perder um pouco de tempo. Aí vamos para a questão. Nesse editorial, o jornalista utiliza um raciocínio indutivo, ou seja, apresenta situações específicas organizadas nos dois primeiros parágrafos, que encaminham a uma conclusão. Que situações são essas? Seriam essas? Então, ele está falando aqui da relação do abandono de se abandonar animais, que é um crime. E aí ele traz aqui no escopo do texto alguns dados que evidenciam essa situação de abandono, principalmente nos períodos de férias aí. A 28 diz: identifique o conectivo conclusivo e classifique o período introduzido por ele, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho isso lá no último parágrafo. Por isso, antes de decidir comprar ou adotar um animal, a família precisa ter certeza que é isso que quer. Então, essa conjunção aqui, ela é uma conclusão que se chega, um raciocínio que se chega da relação abandono de animais e vontade e desejo de cuidar de um animal, tá? E isso vai ser estabelecido por essa conjunção, por isso. Então, a 29 diz: explique a conclusão a que se chega no último parágrafo e interprete o ponto de vista defendido nesse editorial. Então, é o que a gente já tem comentado, que a gente comentou aqui na 28, né? Que esse editorial, na verdade, ele foi criado para que se crie uma situação aí de ter um posicionamento em relação a se adotar animais e ter condições de criar o animal até o resto da vida dele, porque é uma situação de obrigação ter um animal, fazer com que esse animal ele se afeiçoe à família e infelizmente abandonar esse animal. Então, esse editorial ele vai trazer a reflexão para que isso deixe de acontecer. Aí na 30 diz: explique a função do articulador, porém, na construção do último parágrafo, tá? Aí tá aqui: porém, se não há mais condição de ficar com o animal, é preciso encontrar uma família que o adote.
Tudo certo? Então, isso aqui é uma conjunção adversativa, que quer dizer o seguinte: se a pessoa quer cuidar, quer ter o animal, mas não consiga, né, dar continuidade nesse cuidado, que ela procure uma outra família aí, para que esse animal não fique abandonado. Então, isso vai acontecer pelo contexto dessa conjunção porém. Aí eu tenho um texto para as questões de 31 a 33. Verdade, penso, logo existo, pós-verdade. Acredito, logo estou certo. Aí identifique e classifique as relações de coordenação construídas nos períodos presentes na charge, tá? Então, essa conjunção logo, nos dois sentidos aí, é uma conjunção de conclusão, de se chegar em um aspecto, em uma ideia, tudo bem? Então, se fosse classificar, é uma oração coordenada conclusiva aí, tudo certo? E aí diz aí, a charge é um gênero textual que ironiza situações da atualidade para construir uma crítica e marcar um ponto de vista. Considerando o conceito de pós-verdade, que remete à ideia de que os fatos objetivos têm menos importância e influência do que apenas as crenças pessoais e as emoções, interprete o que o chargista quis evidenciar. Então, o que acontece? Existe uma situação atual de um pensamento muito egoísta, né, em relação à cultura da maioria das pessoas hoje, né? Que cultura é essa? A cultura que existe uma determinada situação que é uma verdade e existe, na verdade, uma deturpação da verdade, que é chamado de pós-verdade, né? Então, a pós-verdade ela vai tratar daquilo que as pessoas acreditam de maneira egoísta. Então, a charge ela critica esse tipo aí de comportamento. E na 33 diz: nos dois planos que compõem a charge, o recurso da linguagem é colocado em uso para construir sentido Então é a intertextualidade, né? Porque existe uma relação entre esses dois textos que vão chegar numa conclusão aí que envolve essas duas sentenças aí. Então a opção aí é A. Tudo certo? Então a gente assim encerra a nossa aula, a nossa correção. Espero vocês no próximo vídeo aí com um novo conteúdo. E a parte que você não entendeu aí, eu peço que vocês, por favor, voltem aí no trecho e assistam novamente até o entendimento completo. Tudo certo? Então, gente, então um abraço e até a próxima aula.